Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre como temos olhado para onde temos ido e caminhado. Você determina como viver, ser feliz ou infeliz, vencedor ou derrotado, por cabeça ou por cauda, pessoa bem-sucedida ou fracassada, crescendo em todas as áreas da vida ou ficando estagnado, porque tudo isso depende de como quer enxergar a sua caminhada, a sua vida de fé. Qual é a perspectiva que você tem da sua vida? A forma como consegue olhá-la vai determinar o teu propósito, a tua paixão e a tua história. Como é que você vê a presença do Senhor na sua vida? Quem você vê quando se olha no espelho? Como é que enxerga a sua vida? Como é que vê a tua família e as tuas finanças? Como é que você contempla tudo isso? A nossa perspectiva, como as coisas são vistas, dependem da nossa fé. Mas eu tenho olhos. Como é que eu posso andar por fé e não andar pelo que vejo, pois estou vendo? Nós temos olhos para ver as coisas, mas ver pela fé é algo entregue por Deus e está em nós, como descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. O Senhor quer que a partir de hoje você tenha uma convicção, uma certeza, independente do que os teus olhos estão vendo. Só há uma forma correta de se viver bem, viver pela fé. A nossa fé está selada com o Espírito do Senhor, o poder revelado na terra. Assim sendo, ou você enxerga com os olhos da fé ou com os olhos do medo. A escolha é sua. Normalmente, as pessoas não correm risco porque têm medo. Hoje, o Senhor quer mudar essa história. Independente de qual área da sua vida está com medo, mude a perspectiva da sua vida e volte a enxergar pelos olhos da fé. Você não é uma pessoa qualquer neste contexto. Observe o que Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 2 e 3. Por compreender sua missão, saber como enxergar e ter uma visão ampliada pelo Espírito Santo. Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Você compreende que você tem que enxergar onde você está e o que deve ser nesse ambiente, ou quem você deve ser nesse ambiente? Eu não posso permitir que sua escolha seja o medo, que fique dando ouvido às impossibilidades, porque fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa sempre é o milagre de Deus. Fé é além do dom, é a ousadia de ir além do que é possível ver. A fé tem que se recusar e entrar em pânico. Os olhos da fé são tão tremendos que conseguem ver no escuro da vida, porque a fé é uma medida que o Senhor deu ao homem. Fé é o ponto inicial da obediência. Fé é crer, é obedecer. Fé é ter asas de obediência para viver o sobrenatural. Quando Davi, um homem pequenino, encarou um leão, um urso e depois um gigante, você acha que ele iria conseguir tudo isso pela força dele? Ele era pequenino, ele era de pequeno porte, mas por que ele foi um gigante no Senhor? Porque ele era convicto em quem estava a sua força e dizia: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, a fé se recusa a acreditar no fracasso. Fracasso não é coisa definitiva em nossa vida. Então, como você quer continuar vivendo? Ou melhor, vendo? Como você vê a presença do Senhor em sua vida? Como é que você está enxergando sua vida na palavra? Quando você olha no espelho, quem você vê? Qual é a sua perspectiva? Quero concluir te fazendo uma pergunta. Aquilo que você vê
te assusta? O Senhor disse que daria uma terra prometida ao seu povo. E para que eles tivessem convicção no que Deus lhes disse, Deus mandou espiar essa terra, conforme descrito no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Você acredita que o Senhor daria uma terra para criar problemas para o seu povo? Você acredita que o Senhor te chamou para o reino para que viva debaixo de condenação? Não, de modo nenhum. Deus é perfeito em tudo que faz. O Senhor já sabia o que estava lá, como é descrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. A terra era preciosíssima. O que Deus nos dá sempre é o melhor. Claro que muitas vezes há lutas, mas o que está em jogo é como temos enxergado a terra e aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Onde temos colocado a nossa fé? Observe que mesmo conscientes de que a terra era boa, onde estava a fé de alguns? Observe isso, onde estava a fé de alguns, como descrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 28 e 29. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Os espias começaram a ver dificuldades. Então Calebe, juntamente com Josué, fez calar o povo perante Moisés e disse: vocês estão olhando com os olhos da carne. Vamos subir, vamos possuir a terra. Nós vamos certamente prevalecer contra ela. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Descrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Esses espias, Calebe e Josué, que deram esse relatório, olharam uma promessa. Olharam com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Quero dizer que, quando se olha a vida com os olhos do medo, está menosprezando o poder de Deus, dizendo que ele é mentiroso. Duvidar da palavra de Deus é desprezar o próprio Senhor. Porém, tenhamos a mesma fé que Calebe e sua visão, para termos a mesma resposta do Senhor, como descrito no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu sei que muitos estão andando no deserto, andam em círculos, porque tudo questionam, tudo murmuram, tudo duvidam, tudo acham que não é assim. Eu não quero que você continue neste deserto o resto da sua vida, mas enxergue com os olhos da fé, em obediência, com o espírito quebrantado e dirigido pelo Espírito Santo. Mude sua visão de limitada para ilimitada. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, comece a entender a profundidade da fé, porque isso é uma coisa extraordinária. A fé em Jesus Cristo sempre é coroada. Comece a ver a sua cura, a sua libertação, a renovação do seu entendimento, a salvação de uma pessoa querida e até mesmo a sua. Comece a ver sua vida financeira mudar, mas sua atitude em se doar também, pois a obediência sempre nos levará a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mude sua visão e comece a olhar com os olhos da fé, e tudo que colocar às suas mãos prosperará. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por este dia. Obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas a Ti. Consagramos tudo diante do Seu altar, tudo que temos, tudo que somos. E Pai, e hoje, Senhor, quero clamar, Pai, pela vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã.
desta pessoa que hoje, Senhor, está, Pai, ouvindo este áudio e muitas vezes a atitude, a percepção, a visão, aquilo que eles, Pai, mesmo aprendendo e mesmo sabendo da sua palavra, limitam, Senhor, o seu poder por causa do medo. Por causa, Senhor, de uma ferida, por causa de um trauma, por causa daquilo que já aconteceu ou das decepções que tiveram. Pai, liberta-os disso, livra-os disso, faça com que seja quebrado tudo isso na vida deles em nome de Jesus e que eles possam agora mergulhar e começar a viver uma fé sobrenatural. Não uma fé limitada, Senhor querido. Não uma fé, Pai, aonde se precisa primeiro se tocar para poder ver, para poder fazer. Não, Senhor. Uma fé aonde o Senhor nos ensina que quando damos o primeiro passo, o Senhor respalda os demais passos. Uma fé aonde o Senhor enviou ali Josué e Caleb diante, Pai, de uma perspectiva daquilo que o Senhor já sabia, mas queria ver aonde estava o coração, aonde estava a fé de cada um deles. E Josué e Caleb voltaram com as boas notícias, mas também voltaram com a ousadia de serem conquistadores daquilo que o Senhor assim prometeu para eles. Portanto, então tire, Senhor, que este dia seja o dia da retirada destas pessoas, deste lugar do medo, deste lugar da apreensão, deste lugar, Pai, da murmuração, deste lugar, Senhor, da dúvida, para que eles comecem a viver agora este novo tempo debaixo da sua presença, do seu amor, da sua autoridade, do seu poder, Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, nós temos a plena convicção daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, somos gratos. Muito obrigado. Assim consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor faça e continue a realizar através de nós aquilo que o Senhor tem a fazer neste tempo. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.